Olá, então hoje nós teremos o doutor Fulvio Tomazelli, que é endocrinologista, é professor da Universidade de Blumenau, pós-graduando de endocrinologia da Unifesp, é diretor do Departamento de Endocrinologia do Exercício de Esporte da ISBEM. Fulvio, seja bem-vindo aí, vai nos falar já uma prévia do curso pré-congresso, para quem for participar, o curso pré-congresso de suplementação alimentar que vai acontecer agora, na sexta-feira, em Recife, durante o CBEM. Fulvio, contigo aí. Obrigado, Clayton. Obrigado, Marcos, Andréia e todo mundo que está assistindo essa aula. Então, como o Clayton falou, a gente vai dar uma prévia para vocês de uma das apresentações que eu vou fazer no Congresso, e o tema que me foi solicitado foi epidemiologia do uso de suplementos alimentares. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e achei extremamente interessante e desafiante, na verdade, elaborar esse tema, porque, né, acho que quando a gente pensa em questão de suplementação, de orientação e tudo mais, e prevenção, é fundamental a gente entender, né, qual que é o perfil da pessoa que busca suplementação, quais são as suas expectativas, como é que ela faz essa orientação, né? Então, achei muito interessante entender um pouquinho melhor alguns contextos. Eu começo mostrando para vocês esses dados do NANES, que na verdade aqui não é especificamente suplementação alimentar, mas é mostrando como as pessoas têm na sua cultura tomar algo para melhorar a sua saúde, né? Então aqui é um levantamento de vários ditos suplementos, aí temos aqui vitaminas, temos ômega 3, cálcio, ferro, coenzima Q10, magnésio, outras substâncias que as pessoas têm, né? Isso também é uma coisa que a gente percebe. Existe muita confusão nesse conceito entre as pessoas, né? Eles colocam suplemento como uma coisa só, e aí ali tem suplemento alimentar, tem outros tipos de suplementos, e tem inclusive às vezes uma confusão até com o uso de substâncias que não são adequadas, termogênicos, anabolizantes e tudo mais. Interessante que chama atenção aqui, que você vê que realmente é um hábito bem comum utilizar alguma coisa. E outra coisa que é extremamente comum é assim, que a indicação médica não é o fator determinante do uso dessas coisas, né? Então a gente consegue mostrar aqui a diferença, né, gritante que existe entre o número de pessoas que usam algum suplemento e aquelas que fizeram isso através de uma orientação médica. Então isso é algo que chama atenção. Bom, quando a gente vai partir mais para essa questão da área da suplementação alimentar e tudo mais, eu fui tentar entender algumas coisas, eu achei muito interessante esse autor é um antropólogo, né, Jean-Jacques Courtine, em que ele coloca, né, que o corpo, na verdade, ele não é uma entidade natural e imutável, mas sim um produto de uma cultura. E sem dúvida nenhuma, a gente vive nos dias de hoje uma questão da cultura corporal, do body shape, do fit, quer dizer, o indivíduo tem que parecer forte, magro, né? Então a gente tem uma cultura aí que leva as pessoas a tentar buscar qualquer forma para chegar lá. E no seu trabalho, nesse livro especificamente, ele coloca 3 conceitos e junta esses dizendo, olha, é mais ou menos isso que está regendo o comportamento hoje do ser humano, né? Que então é um dever moral sermos alegres, quer dizer, a gente tem que estar constantemente demonstrando que está alegre, que está feliz, a gente tem que ter uma forma física adequada, né? Ele usa a terminologia being shape, e na verdade você se sentir bem é uma consequência de estar em forma. Então, se você não estiver em forma, se seu corpo não for escultural, você provavelmente não está feliz, não está completamente satisfeito para os padrões atuais. Então, ele coloca esse mecanismo de entendimento do comportamento humano. Mas, na verdade, quando a gente vai falar de suplementos, a gente tem que entender que, desde sempre, a humanidade procurou algo, né, dito como né, através de uma suplementação, na forma de um alimento, algo que nos tornasse melhores. Então, lá nos anos 500 a.C., já era descrito que comer o fígado do veado para ganhar velocidades e comer o coração do leão para ganhar força, né? Então, a gente sempre buscou, né, alguma substância para nos fazer melhorar em todos os aspectos, seja de performance, seja de força, enfim. Bom, e né, esse é um trabalho recente, né, mais recente, em que eles colocam o quê? Por que as pessoas usam suplementos? Né? Então a gente vai ver que a imensa maioria das pessoas vai responder basicamente
4 questões, né? Para repor algum nutriente que ela supõe que está faltando, né? Ganhar massa muscular, melhorar a sua performance nos exercícios e perder peso. Esses são os 4 grandes motivos, né, que levam o indivíduo hoje, o homem moderno, a buscar um suplemento. E a gente tem também essa cultura, né, da questão, né, que vem aí a expressão citos altos e fortes, né, que é mais veloz, mais alto, mais forte, né, que é como sendo assim o objetivo, principalmente na questão dos atletas, da competição, e esse termo ele teve, né, apesar de ter sido criado em 1894 por Henry Didon, que era um amigo próximo de Barão de Coubertin, ele acaba sendo introduzido como um mote nas Olimpíadas em 1924. Então, em busca dessas propriedades, né, o atleta vai buscar, evidentemente, os recursos que ele considerar úteis ou necessários. E aqui a gente tem, né, um padrão que se repete. Se nós vamos para a questão da suplementação esportiva agora, a gente percebe que continua se repetindo a história do não buscar a orientação de um profissional adequado. Então, o padrão não consultar, né? E aí a gente pensa assim, tá, isso muda um pouco quando eu pego, digamos, atletas de competição, atletas realmente profissionais. Será que esses atletas, eles buscam uma informação mais especializada, com um nutricionista, com um médico? Nesse levantamento aqui feito com os jogadores de handebol, em que eles fizeram uma separação entre aqueles ditos amadores e aqueles profissionais, o que é interessante notar? Que o nutricionista e o médico continuam não sendo os profissionais de referência principal para indicação de suplementos, né? A diferença que eles encontram somente é que, assim, o dito amador ficou, digamos, mais tendencioso a buscar informações em mídia entre eles mesmos, né? E os dito atletas profissionais seguiam mais orientações dos seus treinadores, mas o profissional médico e o profissional nutricionista continuam sendo os responsáveis por uma indicação muito menor, né, do uso dessas substâncias, em torno de 15% a 20% dos casos só. Bom, e qual que é, né? Esse é um trabalho que eu trago para vocês, que é um trabalho que foi feito na cidade de Belo Horizonte, com 1.102 indivíduos, 50 academias. Eles tiveram na sua metodologia o cuidado de pegarem academias de várias regiões geográficas diferentes da cidade, que de uma certa forma refletia, digamos, níveis socioeconômicos diferentes, né? E o que eles observaram nessa população? Observaram 36,8% dos indivíduos admitindo ter usado um suplemento, sendo esses indivíduos, na sua maior parte, homens, uma idade média em torno de 30 anos, o grau de escolaridade não influenciou na decisão do uso, né? Então, mostrando aqui essa questão do nível cultural não está tão interferindo, né? A maior parte deles consumiam somente um alimento, né, um suplemento, desculpa, e sendo que a maior parte deles também, 55%, através de uma autoprescrição. E vocês vejam que esse padrão que a gente já identificou, né, ele se repete. O nutricionista e o médico não são realmente os principais indicadores, né, do uso dos suplementos, não é essas pessoas que os indivíduos procuram. E aqui acho que cabe uma reflexão. Talvez exista ainda uma dicotomia, uma dissociação entre o papel do médico e do nutricionista na orientação correta, quando necessário, obviamente, desses suplementos alimentares. Bom, e quais são os tipos de suplementos que as pessoas mais buscam? Esse trabalho colocou, né, que 58% dos suplementos que os indivíduos utilizam são suplementos proteicos e derivados de aminoácidos, ou seja, a maior parte, obviamente, com um objetivo de hipertrofia muscular, de ganho muscular. Então, esse é o grande apelo do uso dos suplementos. Bom, e também colocam que acaba sendo um público mais fiel, né? Esse público, a maior parte desses indivíduos utilizavam os suplementos com uma alta frequência, né? Vocês vejam que ali no caso dos suplementos proteicos, até 50% praticamente dos indivíduos utilizando o produto mais de 5 vezes por semana. Então, realmente, os indivíduos usam vários dias da semana, tá? E aqui um padrão interessante na questão do consumo de suplementos, quando a gente pensa no gênero, os homens tendendo a utilizar mais os suplementos que estariam associados à questão do ganho de massa muscular, né? Então, creatina, os suplementos proteicos, a questão do BCA, e as mulheres
com uma tendência a utilizar mais produtos que estariam, digamos assim, ligados a um benefício direto ou indireto à saúde. Vitaminas naturais, fitoterápicos, substitutivos de refeição. Então, mostrando aqui um padrão de consumo um pouco diferente pelo gênero. E esse padrão de consumo diferente pelo gênero, ele também é observado com o avançar da idade. Então, aqui mostrando que esse padrão de estar mais preocupado com a hipertrofia, com o ganho de massa muscular, etc., ele muda após os 45 anos, quando os indivíduos começam, então, a ter um desejo maior de suplementos que são associados à melhora de bem-estar e saúde como um todo. Bom, e fatores que fizeram com que esses indivíduos utilizassem mais os produtos. É interessante que nessa pesquisa eles colocam que os indivíduos que estavam satisfeitos com o seu peso corporal mantinham o uso, atribuindo talvez essa melhor composição corporal, essa satisfação, justamente ao uso do suplemento, indivíduos que estavam utilizando a medicação fazendo atividade física por mais de um ano, os indivíduos que tinham uma atividade física principal baseada em exercício anaeróbico, musculação, ou seja, o objetivo de ganho de massa, e esses indivíduos tinham, em geral, um padrão de treinar mais vezes por semana. Isso aqui é um levantamento, um trabalho feito com mais de 1.000 indivíduos, mas que às vezes não reflete um daqueles indivíduos que nos procura no consultório, que é justamente aquele indivíduo que mal começou a treinar, que nem está treinando tantos dias assim por semana, e que já quer o seu suplemento porque ele está pensando só na questão da hipertrofia. Então, é um outro conceito que a população geral tem errado, de que acha que o suplemento é que vai trazer o seu ganho muscular, e a gente sabe que não é isso, é uma associação das coisas, e lembrando que o suplemento, quando necessário. Bom, mas se a gente viu ali em torno de 1/3 daquela população utilizando suplementos, a gente observa nesse outro trabalho, um trabalho feito com 334 indivíduos, em que depende muito da atividade física. Então, quando eles estudaram especificamente praticantes de musculação, a gente vê que em vez de 1/3 aproximado de usos, isso sobe para 2/3. Então, 65% dos indivíduos utilizando suplemento, evidentemente com um predomínio de suplementos proteicos e aminoácidos, e repetindo aquele padrão que eu acho que é a grande preocupação de todos nós, O padrão de que o grande prescritor do suplemento não é nem o médico, nem o nutricionista, mas sim os amigos, a TV e a internet. Bom, e aqui mostrando nesse trabalho ainda que aqui nesse trabalho diferente do outro, o grau de escolaridade influenciou, mas num sentido inverso. Quanto mais escolaridade, maior o consumo de suplementos. Claro que esse trabalho precisaria ser melhor analisado, melhor destrinchado, ver se o fator aqui renda também não pesou e tudo mais. Mas só para trazer um dado um pouquinho diferente. Bom, e outro dado que eles colocam é que, assim, que os indivíduos, à medida que se tornam praticantes, daquela modalidade esportiva, da musculação aqui no caso, por muitos anos, eles vão abandonando o uso dos suplementos, Então, mostrando que a maior parte desses indivíduos, depois de 5 anos, já não está mais utilizando o suplemento, talvez por alguma conclusão própria de que o objetivo deles ali, não estamos falando aqui de fisiculturistas competitivos, bodybuilders, estamos falando de praticantes habituais de musculação. Então, que com o passar dos anos, talvez eles não encontrem mais esse papel na necessidade do uso do suplemento. Bom, e aqui é um outro trabalho que eu trago para vocês, que eu achei interessante, que ele coloca o quê? Que, assim, vai ser sempre muito difícil a gente estimar exatamente o consumo de suplementos entre os usuários de uma academia ou de uma atividade esportiva, porque vai depender muito exatamente de qual o perfil daquela academia, qual o perfil daquela modalidade e tudo mais. Aqui eles juntaram dados de 3 academias, uma academia com um foco em população feminina, essa, então, mostrando 15% só de uso de suplementos nesse perfil, uma outra com foco em musculação, mostrando daí sim, mais da metade dos indivíduos utilizando suplementos, e um outro que era, na verdade, atletas de handebol, mostrando ali um consumo de 30%, que se equivale, digamos assim, a outros dados de academias comuns, Então, o que o autor tenta trazer com esse trabalho é isso, que vai ser muito difícil a gente dizer assim, qual o consumo de suplementos nos praticantes de atividade física a gente vai ter que sempre tentar entender melhor a modalidade e os contextos individuais. Bom,
Esse trabalho feito no Piauí, ele mostra o quê? Nesse perfil, foram 100 pacientes em 2 academias em que eles tinham um objetivo principal de hipertrofia muscular. Né? Então, o objetivo dessa turma, dessa população, era ganhar músculo. E aí sim, a gente tem um consumo alto de suplementos proteicos, principalmente, né, nos homens, mas as mulheres não ficam muito atrás, né? Então, um consumo equivalente, não chega a ter uma diferença estatística. Por quê? Porque o foco dessa turma era ganhar músculo. Mas eu trouxe esse trabalho, né? Claro que a gente tem vários trabalhos assim, né, gente? De perfis de uso de suplemento, vários locais, populações e tal. Mas eu trouxe esse trabalho porque ele me traz um dado que eu achei interessante, que é esse dado aqui. Estamos pensando numa população focada em crescer músculo. Né? E aqui ele identificou que 40% desses indivíduos estavam utilizando suplementos proibidos, né? Substâncias que não deveriam ser utilizadas, pré-treinos, né? Esteroides, então mostrando que há aí um perfil de risco e que talvez o suplemento, de uma certa forma, esteja mascarando também o uso de outras coisas, né? Porque quando você vai fazer esses trabalhos, a gente tem que sempre lembrar que muitos indivíduos têm medo, têm receio, não dão a informação adequada do que estão usando, ou falam, eu uso whey protein, mas pode ser que eles também estejam usando outras coisas nesse contexto, como sendo, digamos assim, um indício indireto. Aqui eu trouxe um trabalho só para ilustrar um trabalho de Santa Catarina, né, mostrando que o perfil de o consumo preferencial de produtos proteicos, né, e suplementos calóricos, ele geralmente é o que a gente encontra, né, são os que o indivíduo mais acaba utilizando. Trabalho aqui com 334 indivíduos, feito na cidade de Florianópolis. Bom, esse trabalho é um trabalho que eu achei bem interessante, é um trabalho feito com 26.880 militares americanos, tá? Em que eles identificaram o quê? Né? Eles identificaram que pacientes militares que tinham uma condição médica, certo? Tinham lá um diagnóstico de alguma situação, eles têm uma tendência natural a utilizar suplementos, como se houvesse, digamos assim, uma desconfiança da medicina tradicional e que eles buscassem mais alguma coisa para completar seu tratamento. Então, achei um dado bem interessante aqui, né? Os autores têm uma análise estatística detalhada, tudo, mas eles colocam assim que o fato do indivíduo ter uma condição crônica é também um fator de risco para ele utilizar algum suplemento não indicado pelo médico. Tá? Então, esse é o trabalho que eu trago. Bom, um outro trabalho também feito com militares nos Estados Unidos, 16.146 militares, no qual eles segmentam, como vocês podem ver aqui, em 3 tipos de suplementos diferentes, ou seja, 3 objetivos diferentes, né? Então, o objetivo de crescimento, bodybuilding, o objetivo de emagrecimento e produtos específicos para performance. Então, ele coloca nessas 3 situações, destacando que, né, alguns desses produtos aí a gente sabe que não deveriam estar sendo utilizados, né? Termogênicos, o esteroide, enfim. Bom, e qual que é o perfil do usuário mais frequente nessa população de militares? Os indivíduos de tropas de elite, né, como o Marine Corps, solteiros, alistados, ou seja, não militares de carreira, né, indivíduos que estão ali há menos tempo, consequentemente também indivíduos mais jovens, ativos fisicamente, então indivíduos que se mantêm com um alto grau de exercício, indivíduos muitas vezes com um índice de massa corporal acima de 25, tá? E eles colocam 2 dados que é interessante, que é também voltando àquela história, né, de um marcador indireto, né? Então, indivíduos que usavam aí de repente o suplemento proteico ou que utilizavam substâncias para melhora de performance tinham um risco maior de terem usado esteroide tanto nos últimos 12 meses como lifetime. Né, o velho padrão que se repete. Então, quais eram as fontes de informação para o uso desses suplementos? As 3 fontes principais entre os militares, né? Revistas, amigos e família e internet, né? Também lembrando que sempre tem essa questão de que os indivíduos podem estar omitindo informações, né? Os indivíduos às vezes têm receio de admitir uso. E eu achei muito interessante desse trabalho com os militares americanos é que eles fizeram uma associação, né, de comportamentos de risco, né? Ou seja, esses indivíduos, eles utilizavam, não utilizavam capacete para dirigir moto, não utilizavam cinto de segurança, né, estatisticamente falando, né, mais indivíduos, né?
eram indivíduos que eram mais frequentemente, se colocavam em situações de risco, como beber demais ou pegar carona com pessoas que tinham bebido, né? E eram indivíduos com umas 5 vezes mais chance de uso de esteroide nos últimos 5 anos. Então, outro aspecto interessante desse trabalho. Esse trabalho aqui, ele é também é uma continuidade daquele mesmo grupo que estudou esses militares americanos 10 anos depois, e eu achei interessante nas conclusões desse trabalho que eles colocam o seguinte, que paradoxalmente, aqueles que se consideravam com estilos de vida mais saudáveis, ou seja, mais praticantes de atividade física e tudo mais, acabavam sendo os riscos com maior os indivíduos com maior risco de consumir suplementos, e nem sempre suplementos lícitos ou saudáveis. Bom, mudando um pouquinho o foco, gente, eu trago alguns trabalhos sobre população pediátrica e adolescente, né? Então, aqui mostrando, né, entre estudantes da 8ª série até o 12º ano, que eu acho que equivale ao nosso 3º ano do 2º grau, mostrando aqui a questão do suplemento proteico, né, ali a comparação 2001, 2002, depois 10 anos depois, como é que está esse padrão de consumo, mostrando que o padrão está relativamente semelhante, né, o número de indivíduos que usam creatina na população escolar. Mas um dado que eu acho interessante que vem desse mesmo trabalho é que, assim, parece ter mudado o padrão, né, que me assustou, na verdade, né, esse padrão de indivíduos que já tinham usado esteroide anabolizante nessa faixa etária. E parece que mudou, né? Parece que o consumo está um pouco menor, né? Mas eu acho que esteroide anabolizante na infância, aliás, em qualquer faixa etária, né, deveria ser 0. Então, ainda assim, eu acho que são dados preocupantes. Claro que aqui nós teremos que ter um dado mais atual ainda, né? Mas mostrando que, de uma certa forma, também, talvez alguma conscientização, pelo menos em relação a essa população, possa ter acontecido e reduzido o uso. Aqui é um trabalho feito com 466 estudantes, com uma idade média de 20 anos, né, e que eles chegam à conclusão que o consumo de drinks energéticos, de suplementos alimentares ou de medicações prescritas por um médico com alguma finalidade de aumento de performance e tudo mais, que há um consumo alto dessas substâncias nesses indivíduos que eram atletas, né, e que não há uma diferença por modalidade, não há uma diferença significativa entre as modalidades. O que há é uma tendência aos rapazes utilizarem mais produtos do que as meninas. Bom, estamos quase finalizando, então o que eu trago para vocês é uma situação, um depoimento, isso aqui é uma tese, na verdade, de uma professora de antropologia da UNB, Universidade de Brasília, em que ela coloca vários depoimentos ali, né? E um dos depoimentos que eu destaquei é esse, né? Com o objetivo, a definição muscular, eu uso um suplemento chamado Lipocut, né? X, que é um termogênico, e assim, o depoimento é do paciente, né? Então, ela falou tudo isso aqui, quer dizer, como demonstrando, entre aspas, desculpa, pessoal, demonstrando, entre aspas, um conhecimento aprofundado do tema, mas, obviamente, sem noção dos riscos, né? Então, ela toma 2 cápsulas ao dia, como ele é um termogênico, ele auxilia na queima da gordura, além disso, faz ela transpirar mais, perde mais líquido, não fica inchada, e também tem menos fome, né? Então, além disso, também usa o whey protein, ele ajuda a manter a massa muscular que eu adquiri quando tomei anabolizantes, e também me dá mais força na hora de malhar, né? Então, como eu brinco, aqui não é o joguinho dos 7 erros, né? Tem 1000 erros nessa história toda aí. Mas eu acho que a grande questão que eu achei interessante, né, de estudar um pouquinho melhor, tentar entender esses perfis epidemiológicos, é justamente isso, né, que o que a gente tem que tentar fazer com as pessoas é que elas tenham, né, o uso correto de suplementos alimentares, né? Então um nutricionista qualificado, um médico qualificado, para ver se aquele indivíduo realmente precisa, né? Não podemos esquecer da questão do food first, o princípio de ver se a gente não consegue repor tudo pela alimentação. Só que, na verdade, a gente está, né, com uma série de outros problemas por baixo dessa história, né, que é muito confuso isso na literatura, e para a gente mapear tudo isso é mais complexo. Mas assim, ó, a gente sabe que a gente pode estar falando aí no meio dessa história de esteroides anabolizantes que não são ditos pelo paciente, o uso de termogênicos, a ausência completa
um bom percentual dos usuários de uma orientação de um profissional de saúde, né? Um mercado de venda direta, sem controle nenhum, um conceito errôneo de que de medicina ultrapassada, é um conceito que se forma paralelo à ciência médica e à ciência nutricional, uma supervalorização da aparência, que é um fenômeno do mundo moderno, né? E as fake news, né? Como eu digo, né? Toda hora surge aí uma bomba, uma evidência entre aspas, claro, né? Gente, científico nada. Então, acho que é um problema muito complexo, realmente, que a gente se depara. E eu queria terminar comentando com vocês que o uso de suplementos sem orientação médica ou nutricional é comum. Os suplementos mais utilizados são aqueles com intuito de aumento de massa muscular e emagrecimento, que a autoadministração pode representar graves riscos à saúde e que o uso de suplementos pela população pode estar subestimado. Então, queria agradecer vocês e agora, se quiserem conversar um pouquinho, estamos aí. Ótimo, Fulvio, muito bem aí, parabéns. Acho que vamos iniciar bem o curso lá. É a primeira aula, acho que é a tua já, não é? Não sei, Cleiton. Acho que é a primeira, acho que tu vai inaugurar o congresso, inclusive, né? Porque é a primeira atividade científica lá. Muito bom, parabéns. Interessante aquele dado da permissividade para outras situações de risco, né? Isso é bem descrito com os esteroides anabolizantes, né? Até sexo não protegido. Tem um trabalho que discute o aumento da incidência de HIV, de hepatite B e hepatite C, independente do uso do compartilhamento de seringa, né? Eles se protegem menos durante o ato sexual. E aí tu linka, né, o uso desse suplemento com a porta de entrada para usar esteroide, né? Acho que uma pessoa que permite a invasão do templo, que é o corpo, né, com uma substância, vai permitindo outros comportamentos, né? É interessante. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí, pessoal. Silêncio total. Pois a epidemiologia não desperta tanta, né, porque são dados mais Não, fixos, né? mas é interessante, eu acho que a gente precisa sempre iniciar com a epidemiologia, né? A Adri está levantou a mão aí, Adri, contigo. Ah, ela saiu agora? Achei que ela tinha levantado a mão. Algum comentário a mais? Então, esse curso, só para quem estiver lá no Congresso, né? A gente vai ter o dia inteiro de programação sobre esteroides anabolizantes. Eu acho que vai ser bem bacana. Agora voltou a Adri e levantou a mão. Pode falar aí, Adri. Boa tarde, parabéns, Fulvio. Não é bem uma pergunta, mas é para a gente refletir, né? Eles acabam, e isso eu vejo muito na minha prática. A primeira coisa, ao invés de eles se preocuparem com a sequência de exercício, né, a periodização ou a alimentação, que realmente vai sedimentar o resultado, a primeira pergunta é: mas eu posso tomar algum suplemento? Eu devo tomar alguma coisa? E aí, eu que sou educadora física, fico numa situação que não sou eu que vou responder isso, né? E aí, quando você fala deles estarem orientados por um profissional de saúde, eles vão procurar o profissional de saúde errado, que é o educador físico. Então, o educador físico é o último que devia responder essa pergunta e é o primeiro que eles vão perguntar. Ao invés deles me perguntarem, mas como é que vai ser a minha sequência, qual vai ser a dinâmica, eu vou ter que fazer alguma coisa em casa. Não, eles me perguntam se eles vão tomar algum suplemento. E esse caminho eu acho que é o mais perigoso.
Bem colocado, Adriano. Inclusive, num dos levantamentos que eu li, existe uma situação de que muitas academias vendem suplemento dentro da academia, né? Que é outra questão complexa, né? Digo, vendem dentro, não necessariamente dentro, mas meio que anexo, assim, sabe? Então tem umas coisas Sim, elas complexas. têm lojinhas, inclusive. É. Às vezes no piso, quando a academia tem 2 pisos, no piso inferior ou numa lojinha do lado, que na verdade o dono é o mesmo da academia. Uhum, é bem isso. O Adri, isso quando eles não querem fazer double check com a gente, né? O paciente. Ele fala assim, olha, minha Nutri me passou isso aqui, o que que você acha? Tá certo? Né? Eles mal começam a treinar, não tem nem a orientação para treinar e já querem tomar alguma coisa porque eles vinculam, né, o rendimento do treino a um suplemento, né? Foi muito legal esse dado que você colocou aí, Fulvio. E aquela outra questão que você colocou, que quanto mais treinado a pessoa tá, né, menos suplemento ela vai usando, né? Ela parece que ela está vinculando, ela realmente está entendendo que o vínculo do rendimento, do resultado dela não tem a ver com o suplemento, mas sim mais a ver com a frequência de treino, com a assiduidade, né? Eu achei bem interessante. Esse dado eu achei interessante também, né? Parece que o indivíduo vai aprendendo que não é o suplemento que faz a diferença. Aí eu queria A aproveitar, questão, isso está muito no mesmo padrão da má prática de prescrição de esteroides, né? Então, por exemplo, hoje, boa parte dos profissionais de nutrição ou de educação física também, ou até esses médicos que fazem essa área de fitness dentro da pseudociência, eles parece que para sofisticar, eles enchem eu chamo de pozinho de perlim-pim-pim, né? E os pacientes vêm com aquelas listas ali, sem fim de suplementos, né? E isso é um grande problema, e é um mercado gigantesco, né? Gigantesco, gigantesco. Mas tá posto aí, a realidade é essa. Eu gosto bastante de suplementação em idoso, acho que é um capítulo à parte aí, de resgate de usuário de esteroide anabolizante também, para o cara não, não cair na tentação de novo, ou não ficar sem opção, né? Para atleta de alto rendimento, aí, suplementação bem feita, baseada em evidência. Agora, essa enxurrada que se tem aí, tudo que é suplemento, meu Deus, é algo. Talvez esses dados aí sejam todos subestimados, principalmente aqui no Brasil. então, gente, eu queria ver vocês, Fulvio e Clayton, qual que é a prática de vocês quando o paciente vem com esse argumento, né? Olha, eu preciso, estou desmotivado, estou fraco, o que eu posso tomar para melhorar minha disposição para o treino? Qual é a linha de conduta de vocês aí? Eu educo o paciente, né? Eu mostro, normalmente faz uma anamnese bem feita, faz uma investigação. Então, por exemplo, estudo as áreas, a vitamina D, vitamina B, né? Fizer um interrogatório de cálcio, quer dizer, o cara não tem anemia, ele não tem nada. Então, dentro desse contexto, tu explicar que o suplemento é desnecessário e mandar para uma nutricionista que seja mais raiz, eu acho que até funciona bem, né? E eu digo o nível de evidência para cada suplemento tem um nível de evidência, né? Ninguém vai deixar de suplementar ferro para quem tem ferro baixo, vitamina B ou D para quem tem diminuído, né? Então, eu faço a medicina baseada em evidência. Não é para impressionar o paciente. Eles gastam, eu não sei como eles pagam, né? Porque às vezes para comprar um remédio eles reclamam, pagar uma conta de uma farmácia de manipulação, como eu vejo de vez em quando, de 5 mil de conta, né? Eu peguei um casal esses dias que eles gastaram 11 mil, 5.500 cada um, né? Na farmácia de manipulação. Então, eu até fico pensando como que um médico convence o paciente a gastar esse dinheiro, né, em algo furado. A gente brinca que é xixi caro, isso aí.
Tem que fazer a investigação, orientação mesmo, né? Porque a gente não vai fazer o que muitos desses profissionais, eles falam o que o paciente quer ouvir, né? Não o que o paciente precisa. Então, tem isso. Outra coisa, às vezes, outras situações clínicas, né? A gente, às vezes, pode ter aí, tá diante de uma insuficiência cardíaca, de uma apneia do sono, alguma outra coisa que esteja por trás, né? Então, acho que é sempre importante uma boa investigação clínica, né? Com os exames de uma anamnese, né? Fadiga crônica, por exemplo, é uma mesma dimensão da libido, né? Uma queixa frequente, né? Aí tu vai ter que explorar as outras causas, o sono, a própria obesidade, né? Ela pode causar hipogonadismo, pode causar diminuição da libido, hipogonadismo funcional, sedentarismo, né? Medicação, hoje está todo mundo muito medicado, né? Tem chorou uma vez, já toma um antidepressivo e aí vai. E os antidepressivos também causam isso, né? Também ganham peso, é meio um círculo vicioso. Às vezes problemas conjugais, a própria depressão também é uma causa de tudo isso. Mas é uma queixa bem frequente, fadiga crônica. E os pacientes, eles já estão usando hormônio, um monte de suplemento, para, entre aspas, tentar tratar isso aí, ou eles querem usar, né? Vem com essa demanda. Porque nas mídias sociais, os picaretas, eles fazem assim, eles vendem o hormônio como sendo a solução para isso. Alguma dúvida a mais? Eu acho que a gente poderia encerrar mais cedo. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns, Fulvio.